Pastor Francisco, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, que os ouvintes dessa emissora, que o Senhor possa abençoá-lo e fortalecer nessa tarde, e que todos os ouvintes estejam conosco hoje à noite para poder compartilhar as maravilhas do Senhor Jesus Cristo, o que Deus faz na vida do homem quando ele se decide a se vir ao Senhor, né? Tá certo. Meu irmão Samuel, eu estou vindo do mundo do crime, do homossexualismo, da droga, estou vindo vamos dizer assim, da linha do mais profundo do espiritismo. Eu cheguei ao último grau da magia negra, cheguei a fazer coisas absurdas que até o próprio diabo duvidava que eu podia fazer aquilo, né? Coisas tremendas, a envolver com certas coisas. Sou um ex-presidiário por causa de morte, sou um ex-estelionatário, eu tinha máquinas para falsificar talões de cheque e documento. Então vamos por etapa. Na vida sexual, o senhor praticava o bissexualismo, certo? Já foi presidiário já matou? Correto. Já matou, foi preso por estelionato também, é isso? É verdade, sim. Né? Que aconteceu mais? E fui preso por droga. Por droga? Por droga, isso mesmo. Me diz uma coisa, aonde eu vou no Brasil eu ouço falar do senhor. Aonde eu vou, isso daí é aquela tua fita, o pessoal tá te falando, o pessoal pirateia ela, vem de pachuchu, mas até por uma curiosidade, o pessoal reproduz e vai passando um pro outro. Pastor, me diz uma coisa, o teu testemunho hoje eu acho que passou a ser assim, um dos mais interessantes no Brasil, todo mundo quer ouvir falar, né? Às vezes o acesso é um pouco difícil ao senhor, as pessoas não sabem onde te encontrar, depois a gente vai falar sobre isso, como hoje te encontrar, mas me diz uma coisa, o senhor foi o segundo maior bruxo do Brasil. Correto, eu cheguei ao último escalão da magia negra, cheguei a ter 3 pactos com Satanás, né? Se eu te perguntar alguma coisa que não puder falar no ar da rádio, o senhor não precisa de responder, tá? Tudo bem. Além de chegar ao mais alto nível do espiritismo, qual as outras seitas que o senhor teve ligação? Eu fui de mais de 28 seitas espíritas, incluindo religiões. Veja bem, eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, Vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava búzios, baralho, lia mão, via bola de cristal. Fui da Seixonoe, Hare Krishna, budista, Bramelim, Universo Desencanto. Eu fui mormon, coroinha da Igreja Católica, maçom da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, em Vitória do Espírito Santo, do Vale do Escurecimento em Planalto Andef, fui da Valvéria e fui dos Meninos de Deus, e agora sou de Jesus Cristo. Esses Meninos de Deus é aquele que deu aquele escândalo com sexo com crianças? Correto. Explodiu uma vez aí na mídia? Isso, eles trabalham em cima apenas de um versículo que está em Romano: por onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, eles praticam o pecado, quanto mais peca, mais Deus perdoa, quanto mais se prostitui, mais Deus perdoa. Eles se baseiam aí, é homem com homem, mulher com mulher, criança com adulto, adulto com, assim, a troca de casais dentro da igreja. Brincadeira. Pastor, me fala uma coisa, quando a gente entra em todas as cidades que eu viajo agora, que a minha mulher, eu vejo que tem aquele negócio do Rotary, Lions Club, o senhor só fala se puder que eu não combinei isso com o senhor. Pois não. É verdade que todas essas seitas, eu não sei se pode chamar de seitas ou clubes, eles têm uma ligação com a maçonaria? Correto, eles têm uma ligação com a maçonaria. São um braço branco da maçonaria? São, é verdade. E a maçonaria, as pessoas que são de lá, elas não se identificam como sendo maçom? Não se identificam como maçom, ninguém sabe, não conhece o maçom. E há até uma coisa que eles falam, que eles convidam um homem para a maçonaria, mas a mulher não. Segundo a filosofia maçônica, as mulheres não entram na maçonaria, nem conhecem os segredos da maçonaria, porque toda mulher tem uma amiga íntima, e ela conta para aquela para outra. Daqui a pouco as mulheres divulgam os segredos que não podem ser revelados, aí está o mundo todo e a Rede Globo sabendo, que a Rede Globo pode saber de nada, irmão, que ela divulga logo, somente para escandalizar a obra de Deus, né? E agora me diz uma coisa, qual que o senhor foi da maçonaria, da linha 32, né, que me falou? Eu cheguei ao grau 32. Tá. E me diz uma coisa, eu já ouvi falar de obreiros, pastores, que têm ligação com a maçonaria. Não vou citar nome aqui, não posso, e não devo e não quero. E me diz uma coisa, essa seita é satanista mesmo? Eles têm alguma ligação, algum trabalho com sangue, com animal, alguma invocação com demônio? Na realidade, pastor, porque tem pessoas que não acreditam. Isso, na realidade, há coisas absurdas, né? Eu peço que esse assunto seja morto, a gente dá coisas que não podem ser divulgadas no ar. Sim. São coisas tenebrosas, coisas que também não edificam. Então, fui orientado pelo meu pastor presidente, em uma reunião com ele, conversei,
citei algumas coisas que acontecem lá dentro. E é melhor não falar no ar? Por falta de ética e por falta até de segurança. É um cuidado, né? É um cuidado, isso. Mas isso o senhor vai falar na igreja? Eu falo, na igreja eu falo. Agora eu me assustei com uma coisa, o senhor falou que os maiores nomes, né, não podemos dizer aqui as empresas de comida, automóvel, muita coisa, são satanistas. Correto. Desses grandes nomes hoje que estão no mercado do Brasil, o senhor sabe assim mais ou menos quantos que fizeram pacto de alma com o diabo por teu intermédio? Dessas grandes empresas que estão... Os grandes nomes de TV, de tudo. Incluindo algumas empresas, emissoras de televisão, alguns empresários, vamos dizer assim, alguns nomes de pessoas importantes atores, atrizes da Rede Globo e de outras emissoras, na faixa de uns 45, incluindo tudo, em geral. E você ganhava muito dinheiro? Ganhei muito dinheiro. Uma certa vez eu fiz um trabalho aqui em São Paulo para um político muito famoso, só ele me pagou 45 milhões de cruzeiros na época. Meu Deus. Pastor Francisco, me diz outra coisa. A mulherada, a gente sabe que é uma loucura por novela. Né? Não vamos falar emissora. Tem várias, eu não estou dizendo, não estou citando. Agora, é uma loucura, a gente vê que tem mulher que parece que se não assistir tem um ataque epilético, morre, baba, né? Isso. E o senhor estava me falando que há em algumas, ou alguma emissora de TV, o senhor não está citando qual o nome. Isso, que são várias, né, meu irmão? Há centro de macumba debaixo do prédio, onde antes dessas novelas irem pro ar, elas são apresentadas aos orixás. São consagradas. São consagradas aos orixás, e se for aprovado, os orixás, ele é colocado ao ar, senão volta tudo de novo para fazer. Inclusive algumas novelas, alguns programas têm entrado nos lares. O que é que acontece? Há algumas emissoras de televisão que realmente estão envolvidas no satanismo. Estão envolvidas no satanismo pelo poder aquisitivo, a fama, sucesso. Eles se envolvem com o satanismo para ter poder. Para ter poder e ter fama, ter sucesso. Sei. Chegar a um alto escalão como a número 1. E a novela, e é por isso que a novela tem aquele poder de sedução. A mulher às vezes nunca se prostituiu, mas por intermédio daquilo ela acaba se prostituindo, porque há uma ligação espiritual entre a novela e a cabeça da mulher. Há uma ligação espiritual em tudo isso? É verdade, porque veja bem, se eu coloco dentro da minha casa um objeto que foi consagrado ao satanismo, ele vai trazer fluidos negativos para mim e para minha família. Então, hoje em dia, os jovens, os adolescentes, tudo que vê na televisão, eles seguem. Eles vê e criam a moda. Por exemplo, eu não estou aqui para amaldiçoar e nem estou aqui para falar mal de ninguém. Pelo contrário, quando a Xuxa lançou, a Dona Maria das Graças Meneghel lançou aquela moda da barriga de fora, no outro dia estavam as mulheres na rua, todas andando de barriga de fora, grávida. Quando o Cazuza, aquele ex-cantor Cazuza que morreu, lançou aquele lencinho na cabeça, estavam no outro dia os rapazes com lencinho na cabeça. Sim. Quando o Maurício Matar e outros atores lançaram o brinco na orelha, estava aí. Quando o Ronaldinho raspou a cabeça, o que tinha de careca, meu irmão, sai da frente, viu? Agora tem aquele menino que vai fazer a propaganda vai fazer um trabalho aí para uma fábrica de confecções íntimas, o Leonardo DiCaprio. Certo. E ele vai sair em outdoor, em propaganda, televisões, em fotos, vestido de sutiã. Imagina no outro dia como vai estar de rapazinho de sutiã, hein, meu irmão? Agora me diz uma coisa muito interessante. Por que, pastor Francisco, há essa fascinação do diabo pelo homo ou pelo bissexualismo? Eu tava lendo, posso falar isso que eu li na Folha, né? Eu trouxe o jornal para casa, a minha esposa trouxe um outro. John Lennon, ele era um bissexual, saiu agora sobre alguém que teve acesso aos diários dele, né? De 20 anos atrás, antes da morte dele, ele era bissexual. Eu estava lendo aquele cantor, Mick Jagger, não é isso? Aquele cantor de rock, que entre os maiores nomes das mulheres que ele já saiu no mundo, que foram princesas, rainhas, está o nome também de atores, de homens também, atores que teve um caso amoroso com ele há muito tempo. Eu vejo que nessas bandas de rock, esses grandes nomes do mundo, artistas e cantores, há aquele negócio, é como se fosse uma linha obrigatória do bissexualismo. Isso é como se fosse uma obrigação que a pessoa tem com o diabo já? Os seus pactos? Correto. Devido os pactos, devido à ligação que ele tem com o satanismo, o próprio diabo exige aquilo dele, porque
porque inverte a mensagem que está na Bíblia, inverte as coisas de Deus. No livro de Levítico, capítulo 20, versos 13, diz o seguinte: quando o homem se deitar com outro homem, como que fosse com uma mulher, abominação fizeram aos olhos do Senhor, o seu sangue é sobre eles, os dois morrerão. Certo. Nós temos no livro de Romanos também, Romanos 1:26, que fala a respeito de casais, homem com homem, mulher com mulher, né? Então veja bem, inclusive eu vi uma reportagem, não foi do meu tempo, eu não conheci, mas eu vi uma reportagem que até o Hitler era homossexual, né? Tinha um amante. Eu ouvi falar. Aquele bigodão bonitão, aquele corpão atlético, né? Mas, entendeu? Então veja bem, meu irmão, eu vou dizer, eu estou revoltado. Eu estou revoltado com a situação do nosso país, e quem quiser ficar revoltado, se revolta. Eu estou reivindicando, eu não aceito. Satanás tomou de conta do mundo. São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil virou palco da miséria, virou palco da droga. A droga tem tomado de conta do jovem, o homossexualismo, a prostituição. Esses dias eu estive em Santana, numa maternidade, encontrei uma fila de 30 crianças para se fazer um pré-natal no ginecologista. A menina, todas elas grávidas, a mais nova tinha 12 anos. Isso é um absurdo. E eu saí perguntando nome, endereço e cadê o pai? Não vai assumir não, ele está desconfiando que não é dele. Bom, mas na hora de fazer, ele não desconfiou de nada, agora não vai assumir. Isso é obra maligna, é porque o nosso país está entregue na mão de homens que estão envolvidos na macumbaria, no espiritismo. Eu não tenho medo de falar, quem quiser entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Falo aqui, falo no meio da rua, falo no governo federal, aonde que Deus me deu o espírito e coragem. O nosso presidente é espírita lá do Vale do Amanhecer, lá em Planaltina. Por isso que o país se encontra nessa situação. Quando aconteceu aquele problema com o Pito, o prefeito de São Paulo, o Dantena da Rede Record, no programa Cidade Alerta, mostrou o Pai de Santo debaixo de uma mangueira, onde o próprio Pai de Santo divulgou. Fernando Henrique esteve aqui e Fernando Collor esteve aqui para fazer trabalhos. E ele o repórter começou a fazer uma pergunta sobre o Pita. Não, é sigiloso, não sei o quê, mas pela resposta ele quis dizer que o Pita também estava lá. Então o país vive debaixo de maldição e tem que acabar com isso. O povo de Deus que estão me escutando, não importa a sua denominação, as suas doutrinas, seus usos e costumes, vão dar as mãos para que essas muralhas de Jericó possam ser derrubadas, meu irmão. Chega de brincadeira. O país está arrasado, está a situação caótica mesmo. Podemos falar do Tancredo Neves ou não? Hein? Podemos falar do Tancredo Neves ou não? Não. Tá, então vamos fazer o seguinte. Olha, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não perca lá na Celeste Luz o que o pastor Francisco tem para falar. Que, olha, aqui ele está sendo um homem muito sábio. Ele não vai falar coisas pela emissora para não comprometer a nós aqui da direção da rádio, tá certo? Ele está sendo muito sábio, mas nessa noite ele vai em nome de Jesus falar o nome de empresas que você não acredita, que você compra o produto dela, está na tua casa todo dia, entendeu? Automóvel. Não podemos falar o nome de nenhum automóvel, pastor Francisco. Nenhum automóvel que tenha o nome de ligações com orixás, essas coisas. Não, o que o senhor não quiser falar não precisa me agradar, não fale. Não, quanto sair não resta dúvida. Eu não conheço o sistema da Fiat do Brasil, não conheço os presidentes, os diretores, mas a Fiat do Brasil lançou um carro. A Fiat do Brasil lançou um carro com o nome de um demônio, Maré. É mesmo? O Exu Maré. Se tem algum pai de santo me escutando, algum babalorixá, algum filho do diabo, filho do bode, filho do capeta, tá sabendo que é verdade. E é proposital isso? No mínimo. Certo. No mínimo, né? O Maré. O senhor falou aquela marca Pacalolo? Essa marca Pacalolo é o nome de um demônio. Eu recebi o Exu Pacalolo. Que é roupa ou chocolate isso daí? Marcas de roupas. São roupas excelentes, boy, né? De primeira qualidade. Isso mesmo. Eu recebi o Exu Brahma. A Brahma é o nome de um demônio também. A Brahma dos refrigerantes de cerveja? Isso. Meu Deus do céu. Irmãos, tem irmão que... Essa propaganda que a Antártica está fazendo, tem alguma ligação ou é só piada? No mínimo. Se faz uma propaganda que cita o nome do maligno, é porque tem alguma coisa a ver. E ficou forte agora, né? Vai a feiticeira, esse pessoal, todos com um rabinho, chifrinho. Isso. A Antártica é do jeito que o diabo gosta. Pastor Francisco, realmente é tremendo tudo isso que o senhor está falando. A gente, por um lado, fica assustado de ver como que o diabo está conseguindo imperar no mundo, né? Nós temos, cortando a sua repercussão... Pastor, fica à vontade. Nós temos uma empresa aqui em São Paulo, um grupo riquíssimo, muito grande, que tem ligação com Satanás. Fala. É a Crefsul. Inclusive, eu escrevi aqui, eu quero que o irmão leia Crefsul voltando. Lucifer. Crefsul voltando da Lucifer.
Brincadeira. Olha, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ouvindo o Brasil todo, nós estamos convidando para hoje à noite o presente na igreja Celeste Luz. Celeste Luz, aqui em Guarulhos. Nós convidamos você que seja de qualquer denominação religiosa, não importa você seja católico, espírita, pai de santo, filho do diabo, filho do bode, filho do capeta, filho da pomba gira, homossexual, prostituta, traficante de droga, bandido da mais alta qualidade, de linha alta, porque eu fui bandido, eu sou um ex-chefe do Comando Vermelho, lá do Rio de Janeiro. Inclusive eu andava com o Fernandinho Beiramar, o Gordo, andava com o Escadinha, e andava só com arma pesada, a R15, 9mm e 765. Hoje eu ando com a palavra de Deus, que é mais pesada ainda e queima, né, varão? Mas tentaram te matar muito já. Ainda hoje eles andam atrás de mim para me matar. Então todos estão convidados, católicos, espíritas, não importa. Se você quiser conhecer o Brasil, de norte a sul, leste a oeste e centro-oeste, Brasil diabólico, Brasil envolvido no satanismo, Brasil que está sendo dominado por uma força maléfica e que nós vamos quebrar. Nós vamos quebrar em nome de Jesus. Se Deus me deu o espírito de coragem, eu vou falar. Se você não quiser ouvir a verdade, saia, não venha, porque eu vou falar a verdade. Vou citar nome de políticos famosos, autoridades civis, militares, federais que estão envolvidos no satanismo, e doa quem doer. Se mandarem me matar, eu já estou preparado para ir para a glória. Se mandarem me prender, eu vou para o presídio. É bom que lá vai virar uma igreja evangélica. Que Deus abençoe. Amém. Me fala uma coisa. Essa empresa Crefisul, ela é é para emprestar dinheiro, não é? É do grupo, é um grupo riquíssimo, da Crefisa e outros grupos, são tudo coligados a um grupo só, né? Me diz uma coisa. Empresa de um só grupo. Podemos falar a tradução do nome Chevrolet? Hein? Podemos falar a tradução do nome Chevrolet? Podemos. Eu não cheguei a trabalhar com a Chevrolet do Brasil, né? Mas eu conheço o pai de santo da Chevrolet. Quem veio para matar, roubar e destruir foi quem? Ladrão. O diabo. O diabo é o ladrão é o vagabundo. Então, a palavra Chevrolet se escreve C-H-E-V-R-O-L-E-T, que se pronuncia Chevrolet com T mudo, né? Então está escrito aqui o significado de cada letra. Chegou hoje este vagabundo roubando ouro, liquidando esta terra. Brincadeira. Então o Brasil precisa ouvir, o Brasil precisa tomar uma posição, o Brasil tem que ter conhecimento da verdade. Eu também conheço o sistema da Helmas, eu fui bruxo dos últimos escalão, fui babalorixado da equipe da Helmas. A palavra Hells em inglês significa inferno, e a palavra Mesomet tem um significado de homens do inferno. O Brasil tem que ouvir, tomar posição, estão todos convidados, líderes políticos, empresários, o que quiser vir, pode vir, que hoje você vai se converter em nome de Jesus. Helmas da maionese, né? Da maionese Helmas, da maionese. Homens do inferno. Pastor Francisco, me diz uma coisa, quando esses nomes chegavam lá, eles que faziam eles que se ofereciam para fazer um pacto de alma, ou o próprio diabo propunha isso a eles? Porque a gente vê que é por causa de dinheiro e poder que esses homens se oferecem, né? Alguns se oferecem, outros o diabo propõe, né? Eu trabalhei para a família Canedo. Família Canedo é uma família riquíssima. Lá de Brasília, inclusive hoje são dono da empresa Aviação Aérea São Paulo, que é a VASP, né? A VASP. E a primeira empresa da família Canedo foi a Viplan, uma empresa que circula com ônibus coletivo dentro do Distrito Federal e algumas cidades satélite, né? Então eu fui pai de santo deles, e eles têm ligação com o satanismo. Eles dão 30% de dízimo para o centro espírita, para os pais de santo que eles são envolvidos, né? Então a primeira empresa da Viplan, deles foi a Viplan, está escrito aqui, V-I-P-L, quer dizer, vim do inferno para liquidar a nação. Meu Deus. Absurdo, né? É. Então todos os nomes têm um significado? Todos os nomes têm um significado. E é o diabo que dá esses nomes, já ou não? É o diabo que dá. Ô pastor, mas me fala uma coisa, antes da gente falar do seu envolvimento com o diabo, a pessoa chegava lá, como que era feito esse trabalho, esse pacto? Era alguma coisa escrita? Era um sangue jogado sobre a pessoa? Fala para quem não sabe como funciona. Dependendo, meu irmão, de alguns trabalhos é feito com sangue de bode, sangue de boi, sangue de galinha, em rituais pesados com velas, sangue de ser humano. Sangue de ser humano. Essas crianças que somem e não voltam mais, não aparecem, são para rituais de magia negra, e toda criança antes de um ritual de magia negra ela é violentada sexualmente. As autoridades do nosso país sabem disso, não tomam providência, que alguns são envolvidos no satanismo, e o diabo ameaça de morte quem sai. Ainda hoje ele me ameaça, ainda hoje ele tenta acabar comigo, mas ele não tem condições, porque na minha frente está Jesus, ao meu redor está os anjos, porque o Senhor disse que dá ordem dos anjos ao redor do que os temem, né? E que praga nenhuma chegará à minha casa.
Exato. Então eles não tomam providência porque nós temos políticos famosos aqui em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, que são coligados com o satanismo, que são homens envolvidos no satanismo. Nós temos políticos famosos, assessores, empresários que são coligados com o homossexualismo. E me diz uma coisa, ele quando faz pacto, ele sabe que está fazendo pacto com o diabo. Ele sabe que está fazendo pacto com o diabo, está consciente. Mas o diabo não fala muita coisa a ele, tipo assim, o diabo não tipo fala, ó, você tem certeza que está fazendo? Não, o diabo... Não, o assunto do diabo é sim, não, ele está fechado o negócio. Depois que você assina um compromisso com ele, agora tu é escravo dele, ele te chama de cavalo. É meu cavalo, aí você faz o que ele quer, ele te dá. Ele vai te dando, ele te dá. Mas depois ele tira, porque os crentes estão dizendo por aí que o diabo dá com uma mão e tira com as duas. É mentira. O diabo dá com uma mão e tira com a pá mecânica. Ele me deu 2 mansões em Brasília, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda. Eu fui um alto funcionário do Banco Central, eu tenho um nível superior, eu era chefe de gabinete. O carro mais fraco que eu usei aqui na face da terra foi uma BMW. Eu tinha limousine, tinha Ferrari, tinha Mercedes-Benz. E o senhor mandou buscar uma Ferrari ainda, Mandei buscar uma Ferrari na Itália. Veio de navio. Brincadeira. Desembarcou no Rio de Janeiro. O dinheiro vinha igual água na tua mão? O dinheiro vinha como água. Quando eu queria dinheiro, eu batia o dedo 3 vezes assim, o diabo se materializava na minha frente em carne e osso, colocava a mão na minha cabeça e falava em língua dos anjos, ripa de clovios de cantes neves. Brincadeira. Aí ele dizia assim, servo bom e fiel, se humilha diante do teu Senhor, que a palavra diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Eu sei o que tu queres, mas clama alto para que o falso profeta, o qual eu crucifiquei, saiba que eu posso dar mais. Enquanto eu estava no meu quarto clamando, dizia o que queria, ele estava bolando para lá e para cá, quando ele, dando aquele sorriso cínico, aquele sorriso bem cínico de pomba gira. Quando eu terminava de pedir, ele dizia, pode ir no banco puxar, que quando eu puxava o saldo, aparecia o dinheiro estava no banco. O dinheiro estava no banco, né? Só que depois de 7 dias ele voltava para mim e ele me pedia alguma coisa. Ah, e qual foi a coisa que ele te pediu? A coisa que ele pede é alma. Alma. Eu tinha que matar uma pessoa. Hoje eu respondo 22 processos em Brasília por crime. E droga e estelionatário. E todos esses foram sacrifícios humanos feitos ao diabo? Alguns sacrifício humano feito a Satanás e outros droga, outros crimes violentos, né? Para quem está envolvido com o satanismo, constantemente a única coisa que gira em torno da vida da pessoa é dinheiro, sexo e droga. Dinheiro, sexo e droga. Isso mesmo. E é praticamente uma coisa obrigatória, a pessoa convive com o bissexualismo. Com o bissexualismo. Não cortando esse assunto, você viu no Notícia Popular aqui de São Paulo ontem, reportagem de ontem? O rapaz chega em casa, um cara novo chega em casa, pega uma garrafa de 51, quebra, a mãe dele estava sentado na sala, ele degolou a mãe dele, depois pegou a mãe dele, colocou na cama, ele disse que não lembra de nada, não sabe de nada. Eu fui visitá-lo, orei por ele, o demônio manifestou nele, Exu Caveira. Brincadeira. Ontem, lá ali no Jardim Peri, um bairro de São Paulo, da capital. Hoje o senhor vê o diabo ainda? Eu vejo, de vez em quando ele anda aparecendo para mim e falando. Você está andando na rua, vê o demônio? Eu vejo ele nas pessoas, empurrando as pessoas para cima dos carros, jogando as pessoas para pular de cima do viaduto. Pastor, olha, eu quero que o senhor termine de falar nisso aí, é o seguinte, ó, eu li, já estou no 3º livro da Rebeca Brown, fiz um estudo baseado nos livros dela. Pois não. E ela junto com ela trabalha a Elaine, que é a ex-maior bruxa do mundo. Ela foi noiva, que tem a noiva regional de Satã, e tem aquela noiva que fica acima de todas as outras noivas. Isso. Ela me falou coisa absurda, que o bruxo, porque o senhor era bruxo. Eu cheguei o último escalão da magia negra, né? Eu fui mago, fui feiticeiro. Então ela falou que o bruxo viaja, ele sai do seu corpo e ele viaja. Correto. E ele pode se materializar fora do corpo, o espírito se materializa e mata uma pessoa sufocada? Ele só aparece para mim materializado. Inclusive nós temos uma irmã lá em Brasília, que hoje é obreira da Igreja Universal do Reino de Deus, que ela casou com ele materializado, a irmã Guiomar. Ela casou com ele no centro espírita, ele materializado. E tiveram relação sexual. Eu ouvi falar que o demônio tem relação sexual com a mulher materializada. Com a mulher, isso mesmo, materializada. Então, e ela ficou grávida. No dia que a criança nasceu, ele incorporou nela, e ela foi feito o nascimento da criança dentro do centro espírita. E ali ela comeu a criança, incorporada com ele, comeu a criança, ficou só os ossos fora. E ele ainda pediu a alma do pai dela, ela matou o pai dela com 38 na cabeça, deu tiro na cabeça dele.
Brincadeira. Hoje ela é obreira da Universal lá em Brasília, na sede. E ele se materializa também em forma de lobisomem, segundo o que eu vi a bruxa falar, e mata a pessoa sugando o sangue da pessoa. Ele se materializa em forma de lobisomem, de homem, ele se materializa em forma de mulher, de animais. Você vai aqui numa velocidade mínima de 100, 120 viajando numa BR, ele se materializa, atravessa na tua frente como um animal, como uma vaca, um boi, para acontecer um acidente. De repente você não vê aquele boi, o boi some e você está com o carro capotado ali. Ele se materializa. Em vampiro também suga o sangue da pessoa. E o senhor já chegou a brigar fora do seu corpo com o espírito de outro bruxo ou não? Já. Não de demônio, de pessoa mesmo. De pessoas mesmo, inclusive. Há uma guerra, né, entre os bruxos? Há uma guerra, uma disputa entre os bruxos, os babalorixás. O espiritismo é um jogo de cintura, é um leilão. Então, o demônio que está trabalhando, por exemplo, no centro espírita que eu tinha lá em Planaltina, em Brasília, no Distrito Federal, por nome Centro Espírita Zé Pilintra. Zé Pilintra é o demônio do vício da bebida. Hoje eu chamo ele de Zé Pilantra, né? Aleluia, Jesus. Ele luta. Enquanto ele está trabalhando no meu centro, eu estava recebendo ele. Ao mesmo tempo, ele tem uma velocidade incrível. Ao mesmo tempo, ele estava incorporado em mim, incorporava no outro Pai de Santo, já fazendo trabalho contrário para mim. É quem der mais, é um leilão. Brincadeira. É quem der mais ele faz. Inclusive a Sailane, eu ouvi falar que lá quem fizesse a maior obra de mágica ficava com todos os demônios pro seu corpo. Isso. Então eles transformavam o corpo de um coelho em gato, né? Eu fiz esse teste. O teste que eles passaram para mim foram 2. O primeiro teste foi enfiar um punhal, que é o punhal do tranca-rua, demônio que fecha a vida financeira da pessoa, deixa as pessoas conseguirem nada, né? Que nós estamos orando para ele ir embora de São Paulo, em nome de Jesus. Nome de Jesus. E esse punhal é colocado no fogo. Quando ele está bem vermelho, passa azeite de dendê no punhal, e o médium vidente incorpora e enfia o punhal no pescoço, atravessa de um lado para o outro. Ai. Ele incorporado, ele não sente nada, e quando ele tira o punhal, não fica nem cicatrizes no pescoço. E outro teste é um caldeirão de ferro com azeite de dendê no fogo fervendo, para saber se o Pai de Santo está incorporado, o médium vidente, né? Aí quando ele está incorporado, ele coloca o braço dentro do óleo, do azeite de dendê ali fervendo, e não queima. Se não tiver incorporado, aí queima. Eu fazia trabalho de bruxaria pesado, irmão. As pessoas não acreditam. Mas as pessoas que não estão acreditando, podem procurar um centro de macumba e me levar lá que eu vou mostrar. Já vou visitando 68 centros de macumba, tem 45 fechados. E eu recebi uma ameaça de morte aqui em São Paulo. Eu vim fazer a obra de Deus e recebi uma ameaça de morte. Não vou citar o nome da pessoa, é falta de ética. Essa pessoa é grandona, é poderosa daqui de São Paulo. Poderosa em poder aquisitivo, fama, sucesso e dinheiro. Mas poderoso mesmo que eu conheço é o Deus que eu sirvo, é Jesus Cristo, a luz do mundo, né? E essa pessoa me liga e pergunta quando é que eu vou embora de São Paulo. Eu disse, olha, eu não sei, só o Espírito Santo que sabe. Sabe porque tem uma bala aqui para pegar nas suas costas. Vocês são tão covardes que atiram por trás. Pois eu estou preparado para receber essa bala, porque tem um escudo atrás de mim, por nome Espírito Santo de Deus. E só porque tu me ameaçou de morte, eu não vou te ameaçar não, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra as potestades, legiões, e dominadores e governadores do ar. Eu vou ficar morando em São Paulo, vai ser fechado em centro espírita, vai acabar o tráfico daqui, porque eu vou me envolver na favela disfarçado como traficante, para mim poder chegar até o evangelho lá, e vai acabar a brincadeira. Ele desligou o telefone. Amém. E eu estou morando aqui para desafiar, não a ele, o diabo. E se ele estiver me ouvindo, ele está convidado para vir para a igreja hoje. E ele pode vir armado. Porque se ele vir armado, com a R15, uma 7mm, ou 9mm, com a metralhadora, quando ele manifestar, a gente vai fazer esse testemunho com essa arma, em nome de Jesus. Amém. Pastor, me dizer uma coisa. Podemos falar da Xuxa ou não? Não? Tá. Então, olha, eu quero, para quem assiste programas de televisão, de artistas que têm uma ligação de alma com o diabo, essas crianças se tornam amaldiçoadas, influenciadas? Se torna porque, inclusive... Não estamos falando o nome de ninguém. Não estamos citando. Inclusive, eu ouvi dizer, eu não sei, porque eu quase não tenho tempo de assistir televisão, que a minha função é corrida, trabalhar, né? Para Deus, corrida, né? É visitando, orando, não para um minuto, nas igrejas, em hospitais, em presídios, em centro de macumba, é a confusão. Segundo, eu ouvi uma pessoa evangélica me dizendo, lá de Osasco, um irmão de uma Assembleia de Deus, que ele assistiu o programa daquela menina que faz no SBT, a Eliana é da Record. Quem que é? Sabe, Vanderlei?
Programa de criança no SBT? O programa, ela faz o programa de criança, aquela loira, Angélica. Não, ela tá na Globo já. Na Globo, né? Isso, na Globo. Tá na Globo. Segundo esse irmão falou pra mim, disse que um deles chegou em casa, ligou a televisão, tava na Globo, quando ela disse, hoje vai ter uma festa muito boa, que aqui vai estar cheio de herês. Herês são demônios, herês são espíritos que vêm como espírito de criança, é o Joãozinho da Praia, Mariazinha, o Cosme Damião, o Odum, são Xumirim, né? Que uma apresentadora de televisão é testemunha. Xumirim, ela quem fez o pacto, né? Comigo, sabe? Entendeu? Veja bem. Então, se uma pessoa cita uma emissora de televisão, não importa qual emissora que ela esteja trabalhando, não estamos aqui para falar de nenhuma emissora, nem citar nome de pessoa. Mas se uma apresentadora de televisão cita que aquele local ali vai ser uma maravilha, que está cheio de herês, há maldições para quem está assistindo, vai entrar fluidos negativos dentro da sua casa através daquele programa. Não é aconselhável essas crianças assistirem, né? Somente filhos de evangélicos. Como é que foi o pacto dessa famosa apresentadora? Chegou, vai ser falado o nome dela lá na igreja, Celeste Luz, vai ser especificado. O tipo de trabalho. Exato. Foram feitos com 3 demônios, né? Pelo que eu vi numa fita sua. Foram, na realidade... Fala bem no microfone, pastor. Na realidade foram 3 demônios que estavam presentes nos rituais do pacto, mas se cumpriu só com 2, né? Porque um demônio é chefe. A estratégia de Satanás aqui na Terra é assim, uma legião de 7 demônios com seu chefe, é determinado. O demônio que atua aqui em Guarulhos, por exemplo, na cidade de Guarulhos, ele não pode sair daqui para atuar em São Paulo. Se ele sair dessa província, o próprio Jesus, quando expulsava aquela legião do endemoniado gadareno, né? Que mandou entrar, eles pediram para entrar nos porcos, sim. E Jesus expulsando vários demônios, os demônios disseram, não manda a gente para fora dessa província. Por quê? Porque o escalão de Satanás assim, o demônio de Guarulhos fica em Guarulhos, na prostituição, na droga, fica aqui. Os que estão em São Paulo na mesma linha já são outros, que estão no Rio. Se o daqui sair e entra lá, quando eles voltam ao inferno, eles são surrados, eles apanham. E eu não botei eles para fora daqui para eles chegarem no inferno e ser surrados, em nome de Jesus. Pastor Francisco, por favor, fala de novo o nome daquelas religiões todas que o senhor falou que já teve lá como cabeça lá dentro, ou como obreiro lá dentro. Certo. Trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, voodoo, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava búzio, baralho, limão, vinho, bola de cristal, fui da Seixa, Noé, Hare Krishna, budista, Abramelin, Universo de Desencanto, Mormon, Coroinha da Igreja Católica, maçom, da seita judaica, da seita islã, da seita do Reverendo Mundo, da Igreja do Diabo, do Vale do Escurecer, da Nova Era, dos Meninos de Deus e o Santo de Jesus Cristo. Ô, Glória, e não quer sair dessa de jeito nenhum, né? Não, agora eu só saio dessa para ir para Glória. E não sai, só vai para Glória nessa daqui, né, irmão? Verdade. Agora a gente pode, nós estamos abrindo um espaço para os ouvintes, não tem como entrar no ar, senão tem pessoas que ficam muito emocionadas, que fazer pergunta demais, e a tua pergunta antes tem que ser apurada se pode ser feita ao ar ou não. O ouvinte pode ligar para o 9358-9166, 9358-9166, e você pode fazer a tua pergunta ao pastor Francisco. O Vanderlei está lá no telefone, ele vai anotar o teu nome, o teu bairro, a pergunta, você faz letra legível, Vanderlei, por favor, e depois nós vamos repassar a pergunta aqui ao pastor Francisco. Pastor Francisco, me diz uma coisa, a tua última religião foi como bruxo, o teu último trabalho foi como bruxo? Correto, bruxo, feiticeiro e babalorixá. Demônio batia um papo com você cara a cara? 24 horas eu vivi incorporado com 385 entidades espíritas na linha do Preto Velho, Exu, Pombagira, Caboclos, Herê, na linha de GG da Angola, Egumuxibulá e todos os orixás do inferno. Qual a primeira vez que você viu o demônio de cara? Foi quando eu tinha 8 anos de idade. Assustou? Assustei não, porque ele veio bonito em forma de um homem, de paletó e de gravata. E agora, quando foi que ele se apresentou como é de verdade pela primeira vez? Dependendo do ritual, dependendo do trabalho, ele vem de várias formas. Por exemplo, ele vem em forma de um monstro, ele vem em forma de um vampiro, de um morcego. Agora, teve alguma vez que ele apareceu, o senhor se impressionou? Teve uma vez que ele apareceu para mim, eu fiquei impressionado que ele veio com corpo de homem, os pés dele de pato e a cabeça de bode. Meu Deus. Ele falava com uma voz horrível? Falava normal, com uma voz de homem, como eu estou falando. É mesmo? Isso. E ele tenta demonstrar amor pelo cavalo, não tenta? Que é a pessoa, o bruxo, no caso. Inclusive ele chama o povo dele de cavalo. Mas ele tenta demonstrar amor, por exemplo, para quem sabe que é uma mentira. É uma mentira, é uma falsidade. Ele tenta demonstrar amor para poder seduzir, enganar e segurar a pessoa. Quando a pessoa está seduzida, está enganada, quando a pessoa está com a mente distorcida, aí ele começa a escravizar, ele começa a humilhar. É o meu caso, ele me levou ao mundo do homossexualismo. Porque todo
todo pai de santo, os que estão me ouvindo sabem disso, às vezes eles não dizem porque tem vergonha. Todo pai de santo é homossexual, principalmente quando recebe pombogira. 6 meses eu era homem, 6 meses eu era mulher. Ele humilha tanto o homem que ele tirou o prazer sexual da minha esposa, de mim, da minha esposa, e eu me apaixonei por uma cadela, uma fila brasileira que eu criava na fazenda, uma cadela enorme. Eu dormia, tinha contato com esse animal e saía com ela. Que isso? Todo demônio eu estava até lendo sobre um livro que falava sobre bruxos, que toda pessoa que ela está embaixo da bruxaria, ela é constantemente humilhada pelas entidades. Correto, né? Eles são humilhados, ele faz a gente tapete mesmo, eles pisam em cima. É humilhados e traídos. Humilhados e traídos e devorados ao mesmo tempo. Inclusive, no livro de Isaías, capítulo 9, verso 16, diz assim: os guias desse mundo são enganadores, e quem por eles são guiados, por eles são enganados. É o nosso caso. Nós estávamos sendo enganados. Ele faz a gente cavalo, ele faz um aparelho no diabo, ele faz a gente tapete, ele pisa. Inclusive, na igreja do diabo, lá no Papa do Diabo, lá no Espírito Santo, tem um penáculo, tem um tapete. E tem a foto, tem o rosto de Jesus. As pessoas quando entram ali, cospem em cima e pisam. E eu estou orando a Deus para Deus me mandar lá que eu preciso conversar com aquele rapazinho. Vai ser uma guerra. Eu gostaria que as emissoras de televisão estivessem filmando o dia que eu fosse, que eu vou mostrar para ele que o meu Deus é maior do que o que está no mundo, que eu não tenho medo não. Eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui em São Paulo, eu estou engasgado, o diabo aqui na minha garganta, eu estou aqui para desafiar ele. Quando ele estiver agora no centro de Macumba, na encruzilhada, na cascata, na cachoeira, na beira-mar, no inferno, ele pode vir aqui na rádio à noite, lá na igreja, porque ele vai se atropelar, que eu vou passar por cima dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer que eu diga por que eu estou assim? Diga. Porque há pouco dias ele matou a minha filha com 11 anos de idade lá em Goiânia. Eu só tinha essa garota com 11 anos. A garota sumiu de casa, foi encontrada morta no matagal, violentada sexualmente e com um tiro na cabeça. E depois ele me apareceu esses dias, eu fui visitar um centro de macumba lá em Caeiras, aqui em São Paulo, e ele apareceu para mim e disse: cuidado, você fala demais, está revelando coisas que o mundo não sabe, que os pastores não sabem, que as autoridades não estão sabendo, e você está falando demais. Tu viu o que eu fiz com tua filha? Tu ainda tem 2 filhos, eu tenho um rapaz com 17 e um garoto com 10. Mas eu disse: olha, Satanás, nos meus filhos você não toca porque são cobertos com o sangue de Cristo. Eu estou engasgado com ele, eu estou querendo pegar ele, meu irmão, em nome de Jesus. O que o senhor não falava antes, agora vai falar tudo agora. O que eu não falava, eu vou falar. Doa quem doer. E se na hora que eu estiver falando na igreja, tiver alguém com celular e quiser ligar para as autoridades que eu estou falando, pode ligar e mandar vir na igreja que eu falo na frente dele, em nome de Jesus. O diabo ele tenta convencer muitos crentes que ele não faz nada, né, pastor Francisco? Ele tenta convencer muita gente que não está fazendo nada. Crente, ele adora, o diabo gosta de crente, irmão. O diabo mexe em crente. Crente mentiroso, crente que compra fiado e não paga, crente que fala mal das autoridades políticas, que a Bíblia diz orar pela nação, crente que faz oração contrária dentro da igreja, crente que não é dizimista fiel, já é o próprio demônio na vida dele. Agora, crente fiel, crente dizimista, crente que vive buscando, crente que vive orando, não tem macumba, não tem satanás, não tem inferno que entra na vida desse homem. É de suma importância o cristão viver em oração. Quando se ora, as muralhas caem, a enfermidade vai embora, os problemas financeiros, conjugais, sentimental, familiar, tudo vai embora. Existe a necessidade do povo de Deus viver, a Bíblia diz, orar sem cessar. Tá certo, esse é o pastor Francisco, vai estar daqui a pouquinho lá na Celeste Luz. Vamos agora saber se já tem a pergunta de algum ouvinte que está querendo saber aqui pelo pastor Francisco. Aonde o senhor passa, as igrejas estão sempre lotadas, né, pastor? Está sempre lotado. Eu estive agora em São Luís do Maranhão, foi uma guerra. Eu fiquei numa praça pública no centro de São Luís, onde juntaram mais de 5.000 pessoas, eu tenho fotos, e divulguei em nome de autoridade política de São Luís do Maranhão, que são envolvidos em maior aberta. Em praça pública. Mandaram, eu recebi papelzinho na mão de ameaça de morte. Eu digo, eu vou falar, eu vim para falar. Eu tirei meu paletó, abri minha camisa, digo, eu não ando com colete à prova de bala, eu ando com o Espírito Santo de Deus, pode atirar. E eu falei, citei nomes da autoridade política que comanda o Maranhão, que é pai de santo, bruxo do alto escalão. Citei o nome da governadora do Maranhão, a Rosiane Sarney, que é mãe de santo, veste a roupa branca e recebe a chica baiana, que é um demônio. Meu Deus do céu. E por que esse pessoal ali, o demônio ele tem o poder de sair operando até na cabeça do leitor, de mudar opiniões? Claro. Um político ele faz um pacto de alma, ele quer chegar ao poder, o diabo ele vai de mente em mente a um trabalho, esse trabalho é muito forte, né, pastor? Isso, o trabalho é muito forte. Correto. Eles têm o poder de influenciar na opinião de um povo na hora de votar? Tem sim, tem.
É aquele negócio do leitor olhar para a cara de quem ele vai votar, ele se simpatiza, não sabe nem porquê, a pessoa não tem um plano de governo nem nada, mas ele simplesmente fica fascinado e vota. Isso mesmo, principalmente. Primeiro, quando eu fui fazer concurso para o Banco Central, porque concurso para o Banco Central só nível superior. Certo. Eu tenho comunicação social, quando eu fui fazer, nós fomos fazer as provas lá na UNB, Universidade de Brasília. Nós tínhamos 3 horas para concluir. Eu pedi para ir ao banheiro, o instrutor me liberou. Quando eu cheguei no banheiro, eu bati o dedo, o diabo se materializou e disse, olha, eu quero tirar primeiro lugar, eu te dou 2 aulas. Ele se interessou. Ele disse, volta lá para a sala e quando tu chegar lá, tu bate o dedo baixinho que eu faço a prova. E eu bati o dedo, ele pegou a minha mão e escreveu tão rápido, parecia assim quando o irmão estava rebobinando uma fita de vídeo. Olô. Entendeu? Então era para entregar com 4 horas, eu entreguei em 20 minutos, ficaram todo mundo rindo para mim. E o professor disse, você tem certeza absoluta que concluiu, que está tudo certo, eu vou tirar primeiro lugar. Ficaram rindo. Quando foi divulgado no Diário Oficial, meu nome estava em primeiro lugar. Meu Deus. Tem alguma pergunta já, Vanderlei? Me traz o papel aqui, por favor. Não, mas me dá o papel antes aqui, para eu ler para ele o papel, tá? Para fazer a pergunta. E já você, enquanto isso, pode ligar aí pro 9358-9166. Eu não sei se deve fazer essa pergunta. Não, ele deu o nome de uma empresa. Não, mas pode perguntar. É? Pode perguntar que eu vou responder. O rapaz de Paravente, ele quer saber o significado da palavra Saint-Gobain. Gobain, né? Isso mesmo. E como é o nome do rapaz? Nenix. Nenix, né? Ô, Nenix, você que é ouvinte dessa emissora, graças a Deus, eu não posso te dar resposta a respeito disso aí, porque não foi do meu tempo. Inclusive, eu nem conheço essa empresa. Para me dizer que é do diabo, que não é, eu estou mentindo. Eu não vim aqui para mentir, que eu sou o homem que fala a verdade. Agora, as outras empresas que eu trabalhei, que fui bruxo desse pessoal, de líderes políticos e de empresários, eu vou citar na igreja hoje. Agora, essa daí eu não conheço. Inclusive, eu nem conheço essa empresa, né? Não é do meu conhecimento, mas que Deus te abençoe. Tinha medo de dormir à noite, no seu tempo de bruxaria? Eu nunca dormi. Eu cansei de chegar em casa com um pacote de dinheiro, jogar em cima da cama e dizer para minha esposa, aqui nós estamos enchendo travesseira com dinheiro, mas eu não podia reciclar e reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, que eu não tinha paz, que ele me atormentava. Eu tinha um carro consagrado a ele, o carro era todo preto, por fora e por dentro. No painel do carro, por dentro, era escrito trono de Satanás, e atrás no para-choque traseiro era escrito a turma do capeta. Ninguém se aproximava do tio Chico. Eu era racista. Passasse um preto na calçada lá em casa, eu mandava lavar com sabão em pó, água sanitária, né? E depois eu saía com o meu carro para tirar, que eu era racista. E hoje Deus deu amor pelos meus irmãos, que são morenos, são de peles escuras, né? Eu mandava lavar calçada quando o negro passava, mas dormia com a cadela, fila. Dormia com a cadela. E diabo não. E eu era tão racista que não tomava café. 3h34 São Paulo, irmãos, olha, daqui a pouquinho lá na Celeste Luz, não perca, tá bom? Olha, e eu quero, o senhor tem fita hoje à venda lá, não tem? Eu tenho, com preço razoável, viu? Tá mais barato que o CD do grupo El Chan, do Beto Jamaica. Você viu? Há um mês aqui atrás, o Beto Jamaica disse na Rede Globo. Eu vi isso. Você viu? Ele disse que só fez sucesso, ficou famoso, ficou rico depois que fez um pacto de sangue com o caboclo boiadeiro. Inclusive, eu recebi testemunho. Esse testemunho me levava ao cemitério à meia-noite, onde eu tinha relação sexual com os defuntos, depois quebrava o crânio e comia vísceras. São os olhos, cérebro e miolo. O caboclo boiadeiro do Beto Jamaica. E quem está com o CD do Beto Jamaica dentro de casa está atraindo maldição, porque ele tem pacto. A maioria dos cantores baianos, de axé, de olodum, tem coligação com o satanismo. Tem coligação. Eu fiz um pacto com a mãe menininha do Cantuá, lá em Salvador, na Bahia. A mãe menininha do Cantuá nunca foi mulher, era um homossexual disfarçado. Inclusive, a próxima semana eu estou visitando um irmão lá de Lausanne, vai me levar aquele morovizinho, a casa da mãe de nada. Eu vou visitar ela. Essa mulher que... o pessoal chama mãe de nada, eu chamo ela mãe de nada. Eu vou visitá-la. Acabou o sucesso dela aí, não? Ela não tem sucesso não, só não acaba o sucesso de Jesus. Agora me diz uma coisa, quando um bruxo ele entra num cemitério para ter relação com um defunto, ele está consciente ou o demônio tira a consciência dele? Quando ele entra, ele está consciente do que vai fazer, só que ele faz incorporado. Durante a relação ele não vê nada? Ele não vê nada, que ele está incorporado, só quando ele sai que desincorpora, né? Mas que graça isso tem pro diabo? O senhor sabe responder? Tem, porque a Bíblia diz em Deuteronômio 27, maldito o homem que deita a peita com corpos, com defuntos. Então tudo que ele faz já é exatamente para... Ele está sendo o que Deus... uma afronta? Uma afronta a Deus, o que está escrito na
na palavra de Deus, né? Só que tem um porém, meu irmão, quando eu me aproximava no cemitério do túmulo que era de um servo de Deus, de um cristão que tem morrido, ele aparecia na minha e dizia, aí você não pode tocar que não me pertence, pertence o homem lá de cima. Quer dizer, então, apareceu, olhava para um túmulo de um crente, como o senhor queria mexer ali. E não deixava eu mexer naquele túmulo, que era de um servo de Deus. Nem no corpo o diabo toca, imagina na alma e no espírito, né? Oh, glória. Aleluia por isso. Amém. Brasil, se prepara, Brasil, que agora o Senhor Jesus colocou o homem de coragem para revelar e desmascarar esses mafiosos, esses homens de gravata, de paletó, esses empresários que estão enganando, te seduzindo com a cesta básica, te seduzindo com o leite, com o lote para te enganar. As favelas se preparam que o pastor Francisco vai entrar na favela, que tem de traficante de droga aqui em São Paulo, vai virar servo de Deus, doa quem doer. Você pode vir do jeito que você vier, que eu estou com Cristo Jesus, que Deus o abençoe a todos. Irmão, o pastor Francisco, outra coisa, é por isso que esses grupos não tem letra nenhuma na música deles e faz tanto sucesso? Correto. Não tem letra nenhuma, não tem letra nenhuma, de maneira alguma, mas faz sucesso, porque são apresentados os orixás. A Daniela Mercury canta, que eu me lembro que fazia muito sucesso, é igual a Xuxa, ela canta Hilarie, né? Inclusive Hilarie é uma cabocla, eu recebia ela. Que é o nome de um... É uma cabocla que ela fez o pacto com essa cabocla. Hilarie, ela está louvando a cabocla. É uma adoração ao demônio, como nós adoramos a Jesus, glória a Deus, aleluia, e louvamos. A maioria dos clipes da Daniela Mercury, a maioria das apresentações que eu via dela na Rede Globo Televisão, ela aparecia de preto e branco. De preto e vermelho. Preto e vermelho, roupa de pombo gira. E muitas músicas dela têm esses nomes, né? É verdade. De guias? De guias, são nomes de guias, né? Isso mesmo, de caboclos, de guias e orixás. A maioria das músicas, principalmente baianas, naquele ritmo de sedução, inclusive as músicas baianas colocam as mulheres seminuas em cima de um palco com danças indecentes que atraem o homem, são espíritos de sedução. Hoje, com todo respeito às irmãs do Brasil, às mulheres brasileiras, não tenho nada contra a mulher, mas é o vaso de honra, o vaso principal que Satanás está usando aqui na terra para destruir casamento, para destruir a vida do homem de Deus, do cristão, são as mulheres. Eles fazem propaganda em televisão, fazem propaganda de outdoor, que não tem nada a ver, mas colocam uma mulher pelada. Um colega meu bateu um carro, olhou para uma mulher pelada no outdoor, se jogou atrás de outro. É brincadeira, espírito de sedução. Olha, tem gente que está fazendo pergunta aqui que eu não posso repassar no ar, tá bom, Ailton? O Ailton lá de Vila Galvão, deixa eu ver aqui a outra. Se o diabo entrar e usar alguém como se fosse pessoa cheia do Espírito Santo em todo lugar. Tem uma pergunta aqui interessante. Cláudia do Centro, aqui de Guarulhos, ela é da Presbiteriana Central, e ela pergunta: o diabo pode entrar na igreja evangélica e usar alguém como se fosse cheio do Espírito Santo? Olha, Cláudia, minha irmã, que Deus te abençoe. É o que mais faz, não é, pastor? Olha, Cláudio, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele não toca. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ele pode entrar e vir com o Espírito Santo usando o dom de língua, de cura, de visão e profecia. Entendeu? O cristão que é lavado e remido no sangue de Cristo, a Bíblia diz que luz não combina com treva. Agora, o diabo não está morando no centro de Macumba, o diabo não está morando nas encruzilhadas, nem no inferno. Ele está morando dentro da casa dos crentes, dentro da igreja evangélica, por causa de usos, costumes, doutrina que são de homem. Lá em Marcos 7, no capítulo 7, o Senhor diz: esses me honram com os lábios, hipócritas, mas igual os judeus, lavavam as mãos, corpos já para não se contaminar, e o seu coração era cheio de pecado, por causa da heresia, por causa de certas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, ele entra. Toda igreja que eu vou dar testemunho e oro, só quem manifesta são os crentes, irmão. Põe a mão na cabeça das irmãs com cabelão, com vestidão, e ele cai. Essa não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, o diabo não manifesta. Inclusive, eu estou fazendo um desafio a Satanás aqui agora. Qualquer demônio do inferno, eu quero que ele manifeste em meu lado e na igreja quando eu for orar. Só que ele não vem, Cláudia, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Agora, Cláudia, se o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o diabo também não manifesta. Habita em ti o Espírito Santo de Deus. Quando o demônio vem no corpo do homem, de uma mulher, porque ele tem brecha para Satanás. Essa é a resposta. É uma pergunta muito séria para te fazer. Pois não. Muitas igrejas trabalham com cura interior. Eu não quero generalizar. Correto. Eu quero, presta atenção, comunidade, você, pastor que está me ouvindo, não estou dizendo que o trabalho em si é maligno, mas eu ouço falar de um trabalho que eu não sei se faz parte da cura interior, que eles começam a falar assim: olha, se algum demônio com a ligação no passado dessa pessoa se manifeste agora, e a pessoa é crente, e de repente o demônio se manifesta
Isso, não sei se o senhor tem conhecimento dele, de repente eu te falo uma pergunta, uma coisa que o senhor não tem conhecimento, também eu quero que o senhor responda de uma coisa que o senhor não esteja sabendo. Mas há algumas igrejas que elas invocam o demônio da família ou dos passados, ou da infância, para se manifestar. Isso é bíblico ou isso é antibíblico? É um trabalho ligado a, sei lá. Veja bem, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura. Tudo se fez novo. O velho homem já era, morreu, acabou. Certo. Entendeu? Então tudo se fez novo. O meu passado foi jogado no mar do esquecimento e não lembro mais. Agora, se eu começo a orar dentro da igreja hoje à noite, invoco demônios do passado do pai e da mãe e vem no corpo daquela pessoa, é porque aquela pessoa ainda não é uma nova criatura, tem uma brecha para Satanás. Eu costumo sempre dizer nas igrejas, não existe o corpo cheio do Espírito Santo, pessoas cheias da unção do Espírito Santo, que o demônio possa entrar e penetrar no corpo dele, irmão. Negócio, é outras coisas também, tem umas denominações aí que as pessoas começam a orar, põe a mão na cabeça, a pessoa cai para trás, o Espírito Santo não, o Espírito Santo não derruba, quem derruba é o diabo. O Espírito Santo restaura, purifica, transforma. Sei. Agora me diz uma coisa, agora se a pessoa não tem conhecimento dentro da palavra, certo? E o pastor começa a fazer esse tipo de trabalho, ela abrindo a mente dela automaticamente não dá brecha para o diabo entrar também? Concordo, isso é verdade. Esse trabalho é incorreto então, pastor? É incorreto. Quando o pastor começa a falar, olha, demônio, você que deixou alguma marca na pessoa do passado dela, tipo assim, a pessoa, ela foi estrupada quando era criança, até hoje ela tem trauma. Então ela já é crente, está na igreja há 5 anos, o pastor começa a orar com a mão sobre a cabeça da pessoa e pede para esse demônio se manifestar, se ele está perturbando a pessoa. Esse trabalho é incorreto, então? E se tiver uma brecha no corpo daquela pessoa, se ela for realmente uma nova criatura, batizada no Espírito Santo, não tem como o demônio haver uma coligação com o corpo da pessoa, mas se tiver uma brecha, tiver um espírito enganoso, ele vem porque você o chamou, você invocou, ele vem. Isso é complicado, né? É complicado, não é fácil não, viu? Lá na Celeste Luz, hoje na Rua Biratã, você não pode perder. Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma irmã que ela não se identificou para que a família dela não saiba que ela ligou. Pois não. Ela diz assim, o esposo dela canta músicas de terreiro em casa, mesmo sem nunca ter ido ao terreiro. Ela está em dúvida, eu vou repetir a pergunta. O esposo dela canta músicas de terreiro dentro de casa sem nunca ter ido ao terreiro, sem frequentar terreiro de macumba. Ela tá assustada com isso, não está entendendo. O senhor acha que pode estar sendo aqui alguma manifestação do diabo no corpo? Olha, irmão, você que não quer divulgar o seu nome, que Deus o abençoe, mas não é edificante, não é bom. Porque se eu começo a invocar, da mesma forma é quem serve ao Senhor. Se eu começo a cantar louvores ao Senhor, se eu começo a invocar o Espírito Santo sobre a minha vida, vai vir sobre mim o Espírito Santo. A unção de Deus desce do céu sobre mim, né? Então, da mesma forma é o demônio. Mesmo que a pessoa não tenha ido no centro espírito, não tenha comunhão com Satanás, com Exu, nem com uma pomba-gira, quando ele começa a cantar louvores, começa a invocar, começa a chamar, ele vai ter fluido negativo dentro daquela casa e vai vir o quê? Maldições. Vai vir problema financeiro, conjugal, sentimental, familiar, vai ter heresias, dissensões e contenda. Começa a surgir essas coisas, as pessoas às vezes nem sabem porquê, mas é através dessa invocação. Agora me diz uma coisa, tem pessoas que elas aceitam Jesus, mas ela tinha uma ligação com o homossexualismo. Ela continua com muitos desejos do homossexualismo, tem um lado espiritual, psicológico, a pessoa se adaptou a uma vida, né, a infância inteira, a adolescência toda, e a pessoa tenta se ver livre disso. Pastor, qual o meio mais correto para a libertação da vida da pessoa? Só aceitar Jesus é o suficiente? Não. Só aceitar Jesus não é o suficiente, não. Como se ver livre de um se demônio? Posicionar diante do Senhor e determinar que o Senhor transforme por completo até a maneira de se vestir e de se posicionar, de andar, entendeu? Porque às vezes ficam algumas sequelas, algumas marcas. Eu fui homossexual. Eu andava com sainha curta, com meia calça, de batom, de brinco, as unhas, ficava uma gracinha, viu? Misericórdia. Entendeu? Então veja bem, inclusive chegou uma irmã por esses dias me pedindo oração. Chegou para mim e disse, pastor, eu sou crente de uma certa igreja e no passado eu bebia, fumava e me prostituía. Aceitei Jesus, consegui largar o cigarro e a bebida, mas eu não consigo largar a prostituição. Eu digo, olha minha irmã, você não aceitou Jesus, você está indo à igreja. Você está indo a uma certa denominação. Agora, aceitar Jesus, não. Por quê, pastor? Eu digo, num só versículo, a palavra nos diz, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu tinha legiões de demônios, eu fui 12 vezes ao inferno, eu matava, eu roubava, eu me prostituía, eu era cavalo de Satanás, eu saía do Brasil para fazer ritual de magia negra na Angola.
entendeu? Matava de longe. Eu dizia, aqui no Brasil não tem, aqui no Brasil tem uns coitadinhos aí que acendem vela, lá na África não precisa acender vela. O pai de santo diz, tu vai morrer, tá hora, acontece atrás. Se não se libertou, não aceitou Jesus, está indo à igreja, está usando uma Bíblia debaixo do braço. Quando nós usamos ela no coração, aí nós temos o Espírito Santo de Deus, habita e tudo se fez novo. Uma pergunta, a Edna do Paravente, ela já foi messiânica. O que se esconde por trás dessa seita? Edna, que Deus te abençoe, minha irmã. Amém, que tu saiu de lá, né? Graças a Deus. Lá existe 3 espíritos malignos, inclusive tu usava aquela medalha no pescoço, eu conheço aquilo ali, né? Agora no momento, devido a muita coisa do meu passado, e eu estou passando um problema, a minha filha foi morta há poucos dias, eu não pude ir visitá-la, né? Eu estou aqui há 1 ano e 8 meses no mundo, sem casa, só fazendo a obra do Senhor e fazendo raiva ao diabo, e vou contar. Agora que minha raiva aumentou contra ele, graças a Deus. Lá existem 3 espíritos, o guardião, o secundário e eu não recordo o meu nome do outro, que eles invocam através da própria essa medalha no pescoço. É muita coisa que distorce a palavra de Deus e não agrada. Certo? Você que saiu, minha irmã, que Deus abençoe. Não há nenhuma ligação com Deus, então? Não há nenhuma ligação com Deus baseado na Bíblia Sagrada. A Francisca do Santa Paula, qual a influência que pode ocorrer através das programações de TV? Ela também diz que trabalha e seus filhos não saem à frente de uma televisão. Ela quer um conselho do senhor para os filhos dela, os filhos dela estão ouvindo. Também ela gostaria que o senhor desse um conselho aos filhos dela que não saem em frente da televisão. Eu ouvi até falar pelo trabalho do pastor Josué Ion, pastor Francisco, que no Canadá o governo federal proibiu a exibição daquele seriado Power Rangers. Isso mesmo. Que estava uma onda de crianças se suicidando. Inclusive tem um personagem desse filme que tem por nome Satangoso, né? Não sei. É o Satangoso, é um negócio assim. São influências malignas. Veja bem, o garoto, vocês que estão na televisão, eu sou pai também, tenho meus filhos, né? Eu tenho orientado meus filhos em certos programas a não assistir só porque que traz influência negativa. Inclusive nós temos um irmão lá em Brasília, um garoto, que ele não era evangélico, ele tinha 10 anos, ele gostava muito de assistir filmes bem satânicos. De luta, pornográfico. Não. Aquele filme tenebroso, não recordo o meu nome agora, de terror. Ele assistia filme dele. E o pai sempre chamando a atenção, mas a criança insuportável, uma criança desobediente, assistia. E uma certa noite, depois das 22 horas, os pais foram dormir e a criança estava assistindo quando uma das personagens que se transformou em bicho, em demônio, dentro da televisão, saiu da televisão para pegar ele. Ele se assustou. Até hoje ele largou a televisão e se converteu. Essa criança com 10 anos, eles moram em Brasília. Pastor Francisco, esses filmes de terror, a maioria dos seus diretores, ou todos eles, esses filmes de terror, eles já são ligados ao satanismo? São ligados, porque são baseados no conhecimento satânico. Tudo que uma emissora... Sempre tem muito sexo no meio, as mulheres são sempre eróticas, né? As suas roupas, há muito sexo no meio. São sexo e droga, né? Olha, se você for analisar, às vezes as pessoas chegam em casa cansadas do trabalho, tomam um banho, deitam na cama, ligam uma televisão, assiste por assistir, mas ela não procura ver a mensagem. A Rede Globo do Brasil tinha uma novela agora por último, não sei qual ano. O Vira-Lata. O Vira-Lata, eu lembro. Que tinha um juiz de direito casado com uma mulher que tinha um amante, saiu os 3 juntos. Quer dizer, e o povo que vê os artistas fazerem na televisão querem seguir. Aquilo traz fluido negativo para dentro de casa, meu irmão. Para dentro de casa. Nós tinha uma novela aí que passou, que tinha um ator que também fez um papel de homossexual. De homossexual e fez o papel também de... Ele era pai de santo. Pai de santo e ele morreu, foi pro inferno. Então, tá na Viagem. Viagem. Mesmo. Ali foram baseados, é como o Edson Celular. Quando foi o Edson Celular, isso mesmo, fez um seriado, não sei se é uma novela. Colocava o sutiã em cima da Bíblia. Isso. E ele teve que aprender algumas coisas na Igreja Universal do Rei de Deus. Quer dizer, então, da mesma forma que ele foi na Igreja Universal para ter conhecimento bíblico de alguma coisa, como procede da igreja, os pastores, os obreiros, da mesma forma é o satanismo. Eles vão no centro de macumba, vão no cemitério, vão em terreiros de umbanda, quimbanda e candomblé, para poder lançar na televisão aquela novela, o seriado baseado no satanismo e traz influência negativa. Se muitos soubessem que grande prazer em quem o hechiço deixou, não mais ficariam no mundo a sofrer, iriam a Deus que os amou, iriam a Deus que os amou,
iriam a Deus que os amou. Não mais ficariam no mundo a sofrer, iriam a Deus que os amou. Se muitos soubessem que grande amor possuem os santos de Deus, iriam a Cristo Jesus, o Senhor, teriam herança nos céus. Teriam herança nos céus, teriam herança nos céus, iriam a Cristo Jesus, o Senhor, teriam herança nos céus. Soubessem que gloriosa é a terra que Deus nos vai dar, a Cristo Jesus seguiriam por fé, o mundo iriam deixar, o mundo iriam deixar, o mundo iriam deixar. A Cristo Jesus seguiriam por fé, o mundo